Muito bem, vamos iniciar o nosso culto, como a gente faz todos os dias, orando, buscando a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus, buscando, irmãos, o entendimento. E eu quero que Deus me dê graça, continue me dando, para juntos, todos os dias, nós crescermos um pouco, que seja mais na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos aqui, Senhor, como adoradores. Nos receba como servos que livremente, espontaneamente querem adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. Porque tarde ou cedo, levando em consideração a nossa idade, nós reconhecemos que Tu és o Senhor de tudo e de todos. Fala conosco, Senhor. Precisamos entender, saber e obedecer. Livra-nos, Senhor, da mentira, de todo tipo de mentira. Esta é a oração que eu faço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei único e Senhor pessoal, Salvador, universal e intransferível. Amém. Eu tenho, vez por outra, eu coloco alguma coisa lá aí no Facebook, né? E hoje eu coloquei um pequeno detalhe. Com relação àquilo que o Islã tem para com os seguidores da Bíblia Sagrada. Para que você não fique fundamentado em opiniões manipuladoras. Segunda-feira eu vou colocar um outro detalhe importantíssimo, né? Terça. E quem quiser confrontar o que eu estou falando é só ler, né? Entendeu? Porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para acontecer. Os irmãos, eu gosto sempre de lembrar, porque tanta gente deixou de cultuar a Deus conosco depois que me ouviram falar aquilo. E eu continuo falando. Eu não vou deixar de falar, porque aquele não gosta, aquele outro não gosta. Isso é um problema de quem não gosta. Eu não vou deixar de trazer a verdade, porque a verdade espanta, afugenta pessoas de estarem conosco aqui no culto diário, né? Vocês se lembram que eu sempre, já há um bom tempo, eu falo, olha, as coisas estão ruins e vão ficar piores. Então, por que eu estou dizendo isso de novo? Porque as coisas estão ruins e vão ficar piores. E só para lembrar que não querer saber ou ouvir a verdade não muda o que é a verdade. Eu não estou criando uma verdade, nem querendo que a verdade seja aquilo que eu falo. Eu vou conhecer a verdade e falo a verdade. Não há perfeição em mim, nenhuma. Mas eu não vou colocar uma nódoa sobre a verdade
para trazer pessoas para ficarem nos acompanhando. Isso não. Então, a verdade é assim. As coisas estão ruins, ninguém pode negar isso, né? Falando do panorama mundial. E vão ficar, mas muito piores. Eu não vou mais ouvir esse cara aí, não. O que eu posso fazer? Não vou fazer nada. Eu não vou ficar me colocando aqui de bonzinho para você... ele é bonzinho, olha... Não vou fazer isso. Eu vou tomar um gole de café agora. Ontem, a gente estava falando Jesus Cristo é, né? Então eu falei que Jesus Cristo é a nossa força, sabedoria, santificação, justiça, vitória, paz, gozo, esperança, obediência, espiritualidade, redenção, perfeição espiritual, santidade, segurança, perdão e descanso. 16 coisas foram elencadas aqui. Jesus é mais coisas? Claro, muito provavelmente é, né? Mas 16 foi o que eu consegui. E ontem eu falei de Jesus e eu sei, as pessoas querem que a gente tenha resposta para tudo, isso é natural. Eu não tenho resposta para tudo, eu também busco respostas. Né? Não tenho, por causa disso que eu escancaro aqui os meus defeitos, eu não tenho, sabe? Ele é assim. Eu não quero ficar falando de mim. Mas quando eu digo que eu sou falho, né, que ontem eu falei aqui, estou com dificuldade de perdoar 2 pessoas, até porque elas não pediram perdão. Mas perdoá-las vai fazer bem para mim. Estou com dificuldade, não vou esconder as coisas. Dizer que eu sou perfeito, não, é mentira. Eu sou, quando digo que sou, dentre todos nós, um dos piores, se não o pior, eu não estou exagerando. Eu não estou falando isso para ter efeito contrário. Não é isso. É porque eu me vejo assim mesmo. Eu reconheço que eu sou assim. E hoje eu quero tentar aqui terminar este assunto. Né? É impossível, mas Jesus Cristo é, apesar de grande parte do mundo, talvez a maior parte do mundo não creia em Jesus. Porque existe uma grande parte do mundo que é chamada de cristão, mas não são cristãos. Eles adoram um Jesus criado por artistas da Idade Média. Eles adoram santos. Então, Nilva, esse negócio de perdão, quando eu digo assim, a Nilva está dizendo assim, eu também estou esperando a pessoa pedir perdão. Né? Tá vendo como é bom a gente falar as coisas? Porque outras pessoas passam pelas mesmas coisas que a gente passa. E a gente passa por coisas que outras pessoas passam. E a Bíblia é para nos ajudar. Veja bem, quando eu digo aqui que as pessoas não me pediram perdão, eu nem estou querendo que elas venham. Não é isso que eu quero, que elas se humilhem, não é nada disso. Quando eu digo isso, é porque eu creio que elas, infelizmente, não entenderam a situação, ou continuam não entendendo.
Porque tem gente que vai pedir, que pede perdão para a gente só para ficar tudo bem, né? E o problema continua, não resolve. Outros não pedem perdão porque acham que você que está errado. Ele que está errado, ele que fez, mas não sabem por que você está daquela forma. E mesmo que a pessoa não venha pedir perdão, ou se desculpar, sei lá, entendeu? O que eu não quero é ter mágoa, rancor. Então, quando eu digo que a pessoa não pediu perdão, eu estou dizendo assim, não está me fazendo bem esse tipo de situação emocional. Estou cuidando de mim. Entendeu? Porque se a gente não cuidar da gente, como é que a gente vai querer cuidar dos outros? É só isso, viu, Nilva? Então, tente, não é fácil, mas tente tirar isso do coração. E não espere nada da outra parte. Nem que ela entenda o porquê você está triste, chateada, magoada. Não espere, porque esperar coisa de outra pessoa é dar um sopro no vento. Tá? Por causa disso que eu estou trazendo aqui desde ontem, né? Jesus Cristo é. Ontem a gente falou que Ele é a força da nossa vida. E hoje eu quero falar que Jesus Cristo é a sabedoria. Jesus é a sabedoria. Se você abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, você vai ler o que lá? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Em Cristo. Então nós que somos de Cristo, né, quando nos falta, e na maioria das vezes nos falta sabedoria para muita coisa, para tudo praticamente neste mundo, né, a gente deve buscar na fonte da sabedoria, na fonte, da onde brota, da onde nasce a sabedoria. É em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 3, esclarece isso para a gente. Jeremias, há muitos anos atrás, capítulo 17, versículo 9, ele escreveu assim: o coração do homem engana o próprio homem. O coração do homem engana o próprio homem, dono do coração, para que ele não perceba que foi levado à tolice. Nós temos que não ser tolos, buscando a sabedoria de Deus. As coisas que vêm de Deus, a gente precisa entendê-las espiritualmente, não é materialmente. Está vendo quando eu falo, não é que eu falo mal, eu falo a verdade sobre esta gente que fica prometendo cura, prosperidade, bem-estar, felicidade, né? Quantas pessoas... esse cara aí tá louco, esse cara é negativo, pessimista, né? Eles preferem os que prometem, nunca vão poder cumprir.
porque prometem o que Deus nunca prometeu, pelo menos para os cristãos, né? E por quê? Porque está aqui, ó, as coisas de Deus, a gente precisa entendê-las, discerni-las espiritualmente. Dá uma lidinha aí enquanto eu estiver falando, ou depois, Coríntios, capítulo 1, versículo 23, aqui eu não enxergo aí, e capítulo 2, versículo 14. Quando eu venho aqui, é duro, gente, talvez você já tenha entendido isso, mas existe muita rotatividade. As pessoas, quando eu digo, olha, essa gente que promete, essas coisas, é um bando de gente mentirosa. É um bando de... Não quero saber a denominação, são mentirosos, porque eles mentem mesmo. Porque está escrito na Bíblia. Você leu aí Jeremias capítulo 17, versículo 9, né? Que o homem, para o homem natural, as coisas de Deus parecem loucura. Por que parece loucura? Porque o homem natural não consegue entender. Porque as coisas de Deus a gente só entende espiritualmente. Então, olha, se isso não é claro, o que é claro então? Por favor, me ajuda. As coisas de Deus, quantas vezes a gente, né? Eu já preguei sobre isso, mas a gente tem que, sabe, sempre usar. Jesus fazia isso. Paulo fazia. E eu não posso deixar de fazer, não que eu esteja me comparando a Jesus ou a Paulo, não é isso. Mas eu não posso deixar de usar esse exemplo tão maravilhoso, né? Quem é o povo de Deus? Quem é? A gente vai lá no Velho Testamento e vê que o povo de Deus são os hebreus. Não é? E os hebreus nunca tiveram vida boa, só quando obedeciam a Deus. Mas isso não quer dizer que no meio do povo de Deus, quando o povo em geral obedecia a Deus, não quer dizer que as pessoas não ficavam doentes, não morriam, não tinha acidente. Não quer dizer isso. Quer dizer que, no geral, o povo obedecendo a Deus tem uma vida calma, no geral. O povo de Deus continua sendo os judeus. Todo mundo está acompanhando aí o que está acontecendo agora, porque agora não se fala mais de Ucrânia e Rússia. Agora, né, é só o Hamas, o Hezbollah, o Fatah, esse povo aí, o Irã, esse povo contra Israel. Porque, ó, veja bem, não se iluda. Tem gente que se ilude. Os Estados Unidos e a Europa a igreja, Djalma, a igreja é a noiva do Cordeiro, não é o povo de Deus. Você não vai achar o termo povo de Deus para a igreja. Quando você vê povo de Deus, está se referindo aos judeus. A igreja é a noiva do Cordeiro. Quem é que vai ser arrebatado
Nós estamos esperando o arrebatamento de quem? Do povo de Deus ou da igreja? Só responde isso para você, não é para mim, não. Então, não se iluda, porque as pessoas ficam a favor. O mundo é assim. Os políticos são assim. Por causa disso que nós temos que buscar sabedoria para entender esse tipo de coisa. Porque não pensa que os líderes políticos das grandes potências do mundo são pessoas perfeitas, que não erram. A gente vê aqui. A gente vê aqui no Brasil como acontecem erros de cima para baixo. Então essa gente está a favor até a página 2. Até a página 2. Depois, sabe aquele papo? Não, eu sou seu amigo. Eu sou seu... Não, comigo você pode contar. Eu já ouvi isso. Eu demorei para entender. Porque eu sou uma pessoa... Assim, acho que eu já fui mais, né? Mas eu sou muito... Eu acredito muito fácil, né? Acreditava, né? Hoje já não tanto. Eu estou com você. Cadê? Então, até que a coisa começar a pegar, a hora que pegar, existirão países, mas gente, isso que eu estou falando não é uma discussão política internacional. Isso é bíblico. Se você for no livro do Apocalipse, você vai entender na leitura que na grande batalha, você vê, vai existir uma grande batalha. Que cara que fica essa gente que fica apregoando aí, casa com piscina? Não é errado isso. Só que ir para uma denominação para buscar isso é um dos absurdos. Isso é uma pirâmide espiritual, né? Agora, a grande batalha que a igreja, ou melhor, a igreja não, aqui eu tenho que usar o termo povo de Deus, porque a igreja já terá sido arrebatada, é a batalha do Armagedon. Na batalha, o que será a batalha do Armagedon? A batalha do Armagedon é o mundo contra o povo de Deus. Entendeu, Djalma? O mundo contra Israel. Haverão, lendo a Bíblia, meditando, estudando, tentando entender, a gente vê que existe a possibilidade de que, nesta batalha, alguns países, possibilidade, eu não estou afirmando, estou dizendo, é possível na leitura bíblica de que alguns países, quais, eu não sei, é muito mais fácil identificar. Existe uma pregação minha antiga, né, que identificação bíblica dos países que estarão contra Israel. Se você buscar aí, você vai ver. Eu falo o nome dos países. Identificação bíblica. Mas é possível que existirão países que estarão a favor de Israel na batalha do Armagedon. É possível que países, não sei quais,
enviarão exércitos para Israel, para essa grande batalha, para defender Israel. É possível. Mas eu não posso dizer que é verdadeiro. O que eu posso dizer que é verdadeiro é que Jesus, o Cristo, vencerá esta batalha. Não vai precisar dos exércitos, dos prováveis países aliados a Israel. Você está me entendendo? Não estou dizendo que a batalha do Armagedon vai ser amanhã, porque existem acontecimentos que se sucederão antes disso. Né? Então nós temos que buscar sabedoria. E a sabedoria nestas coisas não é saber o futuro, não é prever o futuro, porque aquilo que Deus quer que a gente saiba do futuro, a Bíblia nos expõe. Então, Edjalma, não esquece do que você já leu, do que você está lendo e do que você vai ler. Eu sei disso. Não é esta questão que você está colocando. Você está tentando defender uma coisa e para defender isso, você está usando tudo quanto é argumento, mesmo que não tenha nada a ver com essa coisa. Israel hoje crê em Cristo Jesus, Djalma? Israel, não estou falando algumas pessoas da população judaica. A resposta é não. Eles estão aguardando o Messias. Então você colocar que todos que estão em Cristo Jesus, todos serão justificados, né? Então hoje Israel não está justificado. Você entendeu? Então, como eu estava dizendo, sabedoria é diferente de inteligência. Né? Dizia eu ontem, sabedoria nós temos que buscar na fonte da sabedoria. Quando a gente diz que alguém é sábio, é porque ele bebe na fonte da sabedoria. Senão ele é uma pessoa intelectual, inteligente, perspicaz, um monte de coisa. Mas sábio é só quem bebe na fonte da sabedoria. E a fonte da sabedoria é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros e sabedoria, os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus é a nossa santificação, porque não adianta buscar sabedoria com um pensamento carnal. Ontem eu dizia que Jesus né? Quanta gente a gente vê dizendo, eu quero justiça. A justiça já foi feita na visão bíblica, na visão teológica, na visão espiritual. Entendeu o que eu estou dizendo? Não estou dizendo na visão dos tribunais, nem na visão do STF. Eu estou dizendo na visão bíblica. Eu estou bebendo na fonte da sabedoria, que é Jesus. A justiça já foi feita em Jesus. Quem está em Jesus não busca justiça, nem clama por justiça.
Ó, eu falei uma coisa, estou só esperando daqui a pouquinho alguém, vamos ver se alguém vai escrever alguma coisa aí. Eu vou esperar, não vou adiantar, vou esperar. Né? Porque Jesus é a nossa justiça. A Bíblia diz, é a fonte da sabedoria que diz que Cristo foi feito sabedoria por nós para nos justificar. Né? Dá uma lidinha aí em Coríntios 1:30 e 2 Coríntios 5:21. Não, claro que não. Claro, Djalma, ninguém é obrigado a concordar comigo. Não, querido, você está levando a coisa por um outro lado. Só que eu não posso deixar, né, você escrever coisas, não é? Porque quando você escreve, eu leio e outras pessoas leem e lerão. E se você está escrevendo, você não está falando, você está escrevendo coisas que não são compatíveis com a verdade bíblica, eu não posso deixar você escrever isso e não falar nada. Levar a verdade. Do mesmo jeito que você não é obrigado a concordar comigo, eu também não sou obrigado, né, a concordar com a sua opinião, desde que ela não esteja dentro da verdade bíblica. É sua opinião, eu tenho que levar a verdade bíblica. Se você não concorda, eu não posso fazer nada. Não posso. O que eu não posso é você escrever alguma coisa e eu não falar nada. Você também não iria gostar. Né? Então, Jesus é a nossa justiça. É Ele. Quem está em Jesus não busca justiça, porque já está justificado. Vou repetir, esta é a visão bíblica, não é a visão dos bacharéis em direito, não é a visão dos tribunais, não é a visão do Supremo Tribunal, não, esta é a visão bíblica. Entendam o que eu estou falando, por favor. Senão eu tenho que ficar falando e justificando, falando e justificando. Eu não estou aqui trazendo a verdade dos tribunais, estou trazendo a verdade bíblica. Jesus foi feito justiça por nós. Isso está na Bíblia. Você pode ler e entender diferente. Aí é uma maneira sua de querer entender. Mas está lá, 1 Coríntios 1:30. Leia aí. 2 Coríntios 5:21. É isso. Ele é a nossa vitória. A nossa vitória não é isso, aquilo outro. Não é vencer Isso não é vitória. Quando a gente fala das coisas... Ó, presta atenção. Eu acho que eu estou com dificuldade de explicar. Eu venho aqui, quando eu estou falando da coisa material, da coisa que a gente toca, da coisa que a gente pode ver, cheirar, ouvir. Este é o mundo material, esse é o mundo dos sentidos humanos. Eu sempre falo, olha, não sei o quê, olha. Quando a gente fala em vitória, a gente fala no mundo espiritual. A Bíblia não trata. A Bíblia, relacionando-se ao Messias, não trata de vitória no mundo material.
A Bíblia de Malaquias a Gênesis trata em vitória no mundo material, porque foi a promessa de Deus para o seu povo. Qual foi a promessa de Deus para o seu povo? A terra prometida, um espaço de terra, que hoje é Israel, e a vinda do Messias. Você vê que as duas coisas estão incompletas. O espaço de terra do mundo material prometido no Antigo Testamento. A faixa de Gaza está na mão dos palestinos, mas é uma terra prometida por Deus para os judeus. Por que está na mão dos palestinos? Porque trocaram um trecho de terra por uma paz que nunca aconteceu. Eu expliquei aqui segunda-feira isso. Falei da conferência de Oslo, falei tudo, está tudo explicado isso já. E a vinda do Messias já veio. Do mesmo jeito que o povo judeu não obedeceu a Deus em pegar escuta aqui, quem manda? Quem manda é a ética, é a moral, é o que os outros pensam, o que Deus manda. Eu falei segunda ou terça, ou quarta, não sei, acho que foi terça, falei assim, irmã, porque eu dei uma pegada firme com relação ao emocional, porque as pessoas ainda estão ligadas às igrejas emocionais, que a pessoa tem o Espírito Santo porque ela sentiu o arrepio. As pessoas ainda estão nessa. Então, eu peguei e falei assim, se Deus convocasse você, minha irmã, para ir lá lutar em Israel, você iria? Você largaria seu marido, sua família, seu trabalho, sei lá, tudo que você tem. Você iria? O emocional, eu coloquei o emocional. Até que é tanta coisa, sabe? Então, quando a gente fala em justiça, nós estamos falando da justiça fundamentada em Jesus. Quem está em Jesus já está justificado. Ah, mas matou não sei quem. Quem tem que resolver isso são os tribunais aqui. Hoje eu estava lendo, são coisas absurdas, né? Aquele tal de Nardoni, que matou a própria filha com aquela Carolina Jatobá. Matou, jogou a menina lá do prédio. Você se lembra? O sujeito está naquela que só vai à noite para a cadeia, até esqueci o nome. Foi condenado a 45 anos de prisão, se eu não me engano. E agora, porque leu um livro lá, né? Ele leu o livro, então a justiça entendeu que ele tem menos, não sei quanto tempo de cadeia para tirar. É prisão albergue, acho que é o nome que ele está. Semiaberto. Obrigado, Edgar. Obrigado. Obrigado, Nelson. Agora leu esse livro aí, acho que esqueci o nome, a carta, esqueci o nome do livro. Ainda ganhou mais uns dias para reduzir a pena. Você vai esperar a justiça, o sujeito matou a filha, tem que morrer lá na cadeia. Isso é justiça? Vamos ficar tudo louco aqui se a gente... Por causa disso está cheio de gente neurótica que nem sabe que é neurótico.
Falei do que é neurótico também outro dia aqui. Quem está em Cristo, Cristo é a nossa justiça. E a nossa vitória não é de bens, não é por conquistar. Oh, eu conquistei isso, conquistei aquilo. Você, ou vontade de falar, viu? Conquistou nada. Porque quando fala em conquista, né, está falando da conquista em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por. Aí que está a entender a Bíblia. Não é a vitória em, é a vitória por nosso Senhor Cristo Jesus. Tá bom. É só entender o que está escrito. A pessoa que lê a Bíblia e busca entender, ela não vai. Ela nem ouve essas besteiras aí, ela cai fora na hora. Jesus é a nossa vitória. Ele é a nossa paz. Jesus, para encerrar, viu? Jesus é o nosso gozo completo. Jesus é o nosso gozo completo. João, capítulo 15, versículo 11. Para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus. Jesus Cristo é tudo isso. Nossa esperança, nossa obediência, espiritualidade, redenção, perfeição espiritual, santidade e perdão. Perdão. Por causa disso que a gente ora a Deus, para que o Senhor nos ajude a perdoarmos. Não porque o outro precisa de perdão, não. Para a gente se perdoar, não ficar com aquela mágoa. Deus e Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou, Senhor. São tantas coisas para serem faladas. Cada vez que a gente fala de uma coisa, vão surgindo outras e outras e outras e outras. É um assunto puxa o outro mesmo. Né? Queremos te agradecer por esta semana, te exaltar, te glorificar, pedir que o Senhor esteja conosco. Abençoa o final de semana que está chegando, a semana que vai chegar. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos pequenos resquícios, né, do rancor. Mesmo que as outras pessoas nem notem que fizeram mal ou que nos entristeceram, limpa o nosso coração, Senhor. Limpa. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.